Boa tarde a todos. Neste segundo vídeo, vamos ver como colocar as nossas questões, aquelas que normalmente colocamos no teste, em que temos em formato Word ou semelhante, no Moodle. Serão demonstradas neste vídeo questões de escolhas múltiplas, verdadeiras e falso, ligações e resposta curta e resposta longa. Assim sendo, vamos para onde estávamos no vídeo anterior. Estávamos aqui e, a partir daqui, uma das coisas que também vos disse é que este baralhar de perguntas é uma boa ferramenta e não tendo nós uma base de dados de perguntas, podemos podemos adicionar as perguntas a partir daqui. Então, adicionamos e adicionar uma nova pergunta. Aqui já aparecem muitos tipos de perguntas para adicionar. Podemos adicionar e começar pelas escolhas múltiplas. Adicionar. Para ser mais fácil, podemos chamar aqui escolha múltipla 1. Então, coloquemos EM1. Ok? Neste texto, deve conter aquele texto da pergunta, o texto que está acima das 4 escolhas múltiplas. Então, temos aqui um documento com algumas escolhas múltiplas uh, e esta. A primeira, vamos colocar a Escola Superior Agrária do PVC situa-se no concelho de. Copiamos a pergunta e vamos colá-la aqui, ok? Cá está ela e vamos rodando um pouco mais para baixo, andando um pouco mais para baixo. Aqui na nota devemos colocar quanto vale esta resposta correta. Se for 0,5, aqui podem colocar 0,5. Também, esta pergunta também pode assumir mais do que uma resposta, que não é geralmente utilizado por nós. Isto é, apenas uma resposta, A, a B, a C ou a D. E aqui temos várias formas de numerar, as letras maiúsculas ou minúsculas, números, então aqui já nos aparecem as respostas. E vamos copiar as respostas no nosso documento e vamos colocá-las aqui. Não precisa de ter o A, ele depois coloca automaticamente. Aqui na avaliação vamos pôr nenhum, pois esta não é a resposta correta. Vamos copiar os outros. Podemos colocar primeiro todas as opções e depois colocar aquela a que vamos dar cotação. E, neste caso, vamos dar 100% a esta. Porque só quem responder esta resposta terá aquela avaliação que definimos aqui em cima. Ok, aqui está a primeira resposta. Quanto ao feedback, isto é o que irá aparecer na resposta, podem deixar, depois do aluno ter terminado, se vocês deixarem aqueles vistos que vimos no vídeo anterior, poderá aparecer isto. Esta nunca irá aparecer, porque não há respostas parcialmente corretas e respostas incorretas. Quanto às múltiplas tentativas, que também não é algo que vamos utilizar, mas só para percebermos, seria, se nós dessemos mais do que uma tentativa, nós só vamos dar uma, mas se dessemos mais do que uma, a segunda teria uma penalização. Isto é, o aluno, ao submeter uma nova resposta, teria uma penalização. As palavras-chave também não é nada assim muito importante. Então, o que devemos ter em conta nas respostas de escolha múltipla é o seguinte: é um nome, para nós depois sabermos qual ela, onde é que ela está e como é que se chama, o texto da pergunta e as várias respostas, e nunca esquecendo que uma delas tem que valer 100%. Assim sendo, vamos guardar as alterações. Poderíamos colocar uma segunda questão de escolhas múltiplas, mas já vimos que é sempre igual. Vamos então ver como é que se fazem ligações de conceitos às definições e ligações de números numa imagem. Vamos começar pelos conceitos às definições. Temos aqui um conceito, temos aqui uma definição e vamos perceber como podemos fazer isto. Temos aqui adicionar uma nova questão, uma nova pergunta e uma correspondência. E adicionar.
Muito bem, aqui podemos chamar correspondência CP de correspondência com. Aqui no texto da pergunta, o que devem colocar é algo do género: faça as ligações ou registre as ligações corretas. Também podem colocar aqui, vamos colocar aqui ligações, só para que não me dê erro. E aqui, nota pré-definida é a nota que vale esta questão. Baralhar, isto aqui, o que significa? Que para cada aluno ele irá baralhar. Isto aqui significa que para cada aluno as respostas aparecerão de forma aleatória. Então, aqui, neste retângulo maior, colocamos a definição maior. A definição. E no outro, o conceito. Ok? Vamos colocar aqui a definição e aqui o conceito. Vou colocar aqui outra definição. E aqui o conceito. Aqui neste quadradinho mais abaixo. Vamos colocar aqui a outra. E o seu conceito. No final deste vídeo vamos ver como é que parecem aos alunos. Parece que não temos espaço para adicionar mais perguntas, mas podemos adicionar mais 3 campos. O Moodle irá voltar acima novamente quando adicionarmos estes 3 campos, mas tudo continua igual. Atualizar, mas tudo continua igual. Temos as 3 que colocamos até agora, temos já mais 3 e depois podemos adicionar as que nós quisermos. Vamos só colocar mais uma, já que temos 4. Colocamos aqui a quarta, ok? E aqui o seu conceito. Muito bem, cá estão elas. Da mesma forma das escolhas múltiplas, aparecem aqui as respostas erradas e as certas, múltiplas tentativas, que não podemos não alterar, e guardamos as alterações. Agora vamos perceber como fazer uma legenda de uma imagem. As legendas das imagens, para mim, o melhor é sempre esta correspondência, igual à anterior. Vamos lhe chamar legenda, LG1. Aqui iremos escrever legenda. Esta imagem que está aqui, podemos guardá-la como imagem num local que nós quisermos. Se clicarmos no botão do lado direito, guardar a imagem como, devemos guardá-la primeiro e vamos chamar-lhe 1, 2, 3, 4, ou podiam colocar um nome que vocês quisessem. Clicamos aqui neste inserir ou editar imagem, procurar nos repositórios e enviar fecheiro. Enviar fecheiro, vamos querer dizer, guardamos no ambiente de trabalho, é 1, 2, 3, 4, abrir, e vamos enviar este fecheiro. Ok, isto aqui podemos aqui também escrever 1, 2, 3, 4, guardar e convém que ela fique, o legenda fique acima, não é? E a imagem abaixo. E depois, de igual forma, podemos colocar aqui o número. Aqui é um pouquinho diferente, 2, 3, e vamos ter mais que 1. Aqui podemos colocar um 4 e debaixo de cada um deles devemos colocar a resposta correta. Aqui olho, aqui o olho, nariz e boca. Nariz e o 4, boca. Muito bem, guardar as alterações. Já temos aqui 3 questões. Vamos agora adicionar uma de resposta curta. Por exemplo, que nome se dá ao aluno que terminou o curso de licenciatura em agronomia? Resposta agrónomo. Então,
aqui no nosso Moodle, adicionar uma pergunta de resposta curta e adicionar. Vamos chamar RC de resposta curta com aqui o texto da pergunta. É a nossa questão. Colocamos aqui a nota, de igual forma. Respeitar maiúsculas ou minúsculas podemos colocar, se acharmos pertinente, neste caso sim, podemos deixar que sim. E a resposta correta, agrónomo. Ok? Nestas é preciso ter um pouco de cuidado. Imaginem que o aluno, por algum motivo, não colocou o acento. Aqui vamos colocar que esta resposta é 100%. Imaginem que o aluno não colocou o acento. Escreveu assim, uma resposta 2, que podemos assumir. Vamos dizer que se ele não colocar o acento, a resposta só vale 70% da cotação. E se ele não colocar o acento e colocar em letra minúscula, só terá 40% ou 50% da cotação. E ainda podemos ter mais respostas. Se por algum motivo for diferente disto, a escrita, o Moodle dará 0. Muito bem, guardar alterações, ver as verdadeiras e falsas. E há duas maneiras de fazer as verdadeiras e falsas. Quando adicionamos aqui uma pergunta, existe aqui verdadeiro e falso. Se adicionarmos aqui, vamos ter que colocar cada pergunta, e vamos ver, para percebermos também um pouco a diferença. Vamos lhe chamar verdadeiro e falso, VF, e temos que colocar cada afirmação numa questão. Isto é, esta é a primeira questão. Esta é a primeira questão. Aqui temos que dizer se a cotação e aqui se é verdadeiro ou falso. Por acaso, isto é falsa. Deixamos falso. Muito bem, não temos que nos preocupar muito mais com isto. E guardar alterações. Vamos colocar uma segunda para depois vermos qual o motivo de eu não gostar muito deste verdadeiro e falso, mas de outro tipo de verdadeiros e falsos. Adicionar. Primeiro dá muito mais trabalho a adicionar, temos que adicionar uma de cada vez. E esta, a vaca é um ruminante. Vamos lhe chamar verdadeiro e falso 2. Nota da mesma forma, e aqui temos que lhe dizer que é verdadeiro e guardar alterações. Porque é de eu não gostar desta estrutura de verdadeiro e falso? Porque em cada página irá aparecer apenas uma resposta, uma pergunta de verdadeiro e falso, e não irá aparecer o conjunto todo de verdadeiro e falso, a imagem daquilo que nós temos por hábito nos testes. E vocês dizem, mas se colocarmos isto aqui para cima, eles ficam os dois na mesma página e não passa nada, porque vão aparecer as duas verdadeiras e falsas na mesma página. Mentira, porque se tiver este baralhar perguntas, isto não acontece. Ok? Por isso, vamos deixar, só para percebermos que isto não acontece, vamos adicionar uma nova questão, que é como eu gosto de ver as verdadeiras e falsas. Não quer dizer que seja a forma mais correta. É, de igual forma, nas correspondências. E aqui vamos chamar VF3. Aqui neste, vamos lhe chamar, então, perguntar-lhe de alguma forma se é verdadeiro ou falso. A nota. E esta nota é para a questão total, ok? Não é para cada pergunta, para cada afirmação. Aqui baralhar, na mesma, e muito mais simples. Colocamos aqui a afirmação e a resposta se é verdadeira ou falsa. Afirmação e a resposta se é verdadeira ou falsa. E vamos então colocar aqui as afirmações
Como temos aqui 4 afirmações, vamos adicionar mais 3 campos. Estes campos que ficam em branco depois não aparecem aos alunos. E colá-la aqui. Quanto ao falso, podemos colocar que esta é falsa, esta também é falsa e esta aqui é verdadeira, tal como a outra. Ok? Então, os agricultores não gostam de chuva falsa, a vaca é um ruminante verdadeiro, 2 mais 2 igual a 4 verdadeiro, fazer testes no modelo é difícil, falso, como estamos a ver. Estas questões não precisam de se preocupar que elas depois desaparecem. Guardar então as alterações e já fica a forma como eu gosto. Vamos adicionar uma pergunta de desenvolvimento. Como nos diz aqui, este tipo de perguntas tem que ser avaliado manualmente. Isto é, o aluno vai escrever um texto e nós temos que avaliar este texto. Eu nestas perguntas de desenvolvimento gosto de deixar, e já vamos ver um pormenor que eu gosto de deixar. Então vamos chamar aqui desenvolvimento, por exemplo, e aqui, neste texto da pergunta, devemos colocar um texto, o texto da pergunta extensa. Tem aqui uma pergunta muito engraçada, que é, sabendo que o sabão desmancha a camada de gordura do vírus, provocando-lhe a morte, qual o motivo de não existir uma vacina de sabão? É brincadeira, claro, mas isto daria certamente uma dissertação muito interessante e uma resposta certamente também muito interessante. Aqui colocamos a nota que atribuímos a esta resposta e depois isto poderá ser feito manualmente e nós daremos a nota no Moodle ou somando as escolhas múltiplas teremos a nota do aluno. Tendo estas questões, eles não recebem automaticamente a nota. Quanto aos formatos de resposta, podem deixar ir este, está bem. Requerer ao aluno que insira texto pode ser opcional, isto é, o aluno não precisa de escrever nada para submeter. Quanto ao tipo de caixa de texto, mas podem deixar opcional, ele depois irá escrever. Quanto ao tamanho da caixa de resposta, podem dar asas aos alunos e deixar a sua imaginação fluir e escolher algumas linhas que eles podem escrever. Sabendo que os alunos, muitas vezes, e até mesmo nós, não temos uma capacidade, muitas vezes, de escrever com alguma velocidade, ou poderemos não ter essa capacidade, devemos, digo eu, permitir anexos de um número, imaginemos, ilimitado. Como é que isto se procede? O aluno faz a resposta ou escreve a resposta numa folha, depois terá que fotografá-la e, a partir daí, colocar o anexo no formulário ou na resposta, como vai aparecer por lá. Então, os anexos são opcionais e aqui vocês podem, e se calhar devem, restringir o tipo de fecheiros permitidos. Caso sejam estas imagens fotografadas pelo telemóvel, devem, então, ou outros fecheiros, como folhas de cálculo, o que acharem necessário ou pertinente, mas se forem estas fotografias, fecheiros de imagem e fecheiros de imagem usados na web, eu já utilizei isto e funciona muito bem. E guardar as alterações e aqui já aparecem fecheiros de imagem e fecheiros de imagem usados na web. Modelo de resposta. Aqui vocês podem colocar algo como o sabão não é utilizado porque e depois o aluno terá que completar. Mas também não é muito necessário. Então, guardar as alterações. Muito bem. A partir de agora, já temos aqui algumas questões, só deixar a nota de que colocamos nesta página 5, a questão 5 e a questão 6, e parece que elas nos vão aparecer na mesma página, mas isso não acontece por causa deste baralhar perguntas, ok? Por isso é que eu gosto mais desta verdadeiro e falso. Vamos então ver como aparece o teste aos alunos. Devemos voltar à página inicial do nosso teste e aqui poderá aparecer isto ou algo muito semelhante a isto e
que é esta aqui, teste, e a tentativas, o teste fechou, porque nós já o fizemos para ele ter fechado antes, mas podia não ter fechado. Mas o que vamos ver aqui é, clicando aqui, editar. Teste, não, mas sim pré-visualizar. Isto é o que o aluno conseguirá ver. Então, isto está a aparecer de uma forma aleatória, e esta foi a forma que eu gosto mais de verdadeiro e falso, em que aparece os agricultores não gostam de chuva, e aqui colocamos falso. Fazer testes no Moodle é difícil. Aqui colocamos falso, que é um ruminante. Verdadeiro, 2 mais 2 igual a 4, verdadeiro. Página seguinte. O que os alunos estão a ver é exatamente isto, ok? Podem até mesmo marcar alguma e aparece-lhes aqui uma marcação para eles se lembrar. Como viram, deixamos na mesma página as verdadeiras e falsas e elas não aparecem aqui. Isto poderá ser chato, porque esta aparece aqui e depois a próxima verdadeira e falsa pode aparecer na página 5 ou na 7 e não aparecem seguidas. E poderá ser um pouco chato se o grupo de questões de verdadeiro e falso for realmente um grupo de uma temática. Então, vamos responder, só para percebermos depois também no fim o que é que acontece. Aqui apareceu de forma aleatória os números. Para o 4 vamos então escolher boca, para o 1 vamos escolher olho, para o 3 vamos escolher nariz e para o 2 vamos escolher olho. Muito bem, próxima página. Os agricultores não gostam de chuva. Falso. Como viram, elas não apareceram seguidas. Aqui a resposta, a grande resposta, ou resposta aberta, aparece da seguinte forma. Aqui é um texto onde o aluno poderá escrever a sua resposta e teremos que avaliar, ou aqui onde ele poderá colocar as fotografias que ele tirou com o seu telemóvel. Eu fiz um pequeno vídeo também para ajudar os alunos a colocarem aqui as fotografias. Não é que eles não saibam, mas pode ajudá-los. Página seguinte, não respondemos, mas podemos voltar atrás depois e responder, clicando no 5, não interessa neste caso. Que nome se dá ao aluno que terminou o curso de licenciatura? E imaginemos que responde uma coisa assim toda à toa. Imaginemos até que a 5 nem respondeu. Quanto à 7, aparece aqui um pouco desformatado, mas não tem problema, porque dá para perceber, porque devemos ter deixado aqui um espaço antes, e então ele desformatou. A Escola Superior Agrária do PVC situa-se no concelho de Lima, página seguinte, e a verdadeira pergunta de ligações. Esta aqui é o abecedário, esta aqui é o Moodle, como estamos a ver, a arte de produzir alimentos, a agricultura, e não só, e isto são as estações do ano. Se então terminar a tentativa, isto aparece da mesma forma aos alunos, aparece-lhe aqui a resposta, diz aqui por submeter, ele pode ir lá outra vez, mas vamos submeter tudo e terminar, está prestes a concluir, esta tentativa, uma vez concluída, não poderá alterar as suas respostas, isto tudo aparece ao aluno, tendo ele uma só tentativa. Quando ele clicar aqui, a sua tentativa terminou. A partir daqui, ele poderá ver, se vocês o permitirem, isto é, se na configuração que vimos no vídeo anterior estiver lá esta permissão, para ver se as respostas estão corretas. Aqui diz que sim, aqui também diz que sim, aqui também diz que sim, aqui também diz que sim. Aqui podemos ver que ele não respondeu, nós não respondemos a esta questão. Se tivesse respondido, tinha aqui o texto que ele colocou e a figura, ou as figuras, ou as imagens. Que nome se dá ao aluno, e aqui esta foi a resposta à toa que foi dada, mas a resposta correta é esta. Aqui também acertou, quanto às ligações também estão todas corretas, e diz aqui quais as ligações. Aqui em cima já aparece uma nota. Esta nota corresponde a todas as perguntas corretas. Ainda não contabilizou nem esta, mas já contabilizou esta, ok? Ainda não contabilizou a pergunta 5, mas contabilizou a pergunta 6.
Muito bem, isto é como aparece ao aluno. Ah, espero ter ajudado. Um grande abraço.